lermos a Bíblia, nós nos deparamos com grandes e incríveis histórias do povo de Israel. Além nós encontramos muito suspense, ação, romance, drama, milagres e personagens incríveis. Lendo essas histórias, nós somos conduzidos à imaginação, vendo todas essas cenas como se estivéssemos assistindo em uma super tela. E aí, qual é a sua história favorita protagonizada pelo povo de Israel? Deixa aí nos comentários, eu quero saber, hein? Uma das histórias que mais me encanta é a libertação do povo do Egito. Imagina o privilégio de ver o mar se abrir e passar em terra seca. Que incrível, né? Poderia citar muitas histórias aqui, mas uma que eu quero contar para você hoje é uma que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar. Em algum momento já passou pela sua cabeça como seria se por acaso você descendesse do povo de Israel? Já chegou a sequer cogitar e imaginar os seus antepassados atravessando o mar, comendo do maná e entrando na terra prometida? E aí, já imaginou? Sim? Não? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar como você pode ser um descendente sim, mesmo morando aí numa cidade tão longe de Israel. E antes de começar, meu amigo, já vai dando like porque foi uma pesquisa muito grande para esse vídeo aqui. E não se esqueça de mandar esse vídeo pro seu amigo Rogério, viu? Manda para ele. E aí, Rogério, chegou o vídeo até você, não é? Desde a antiguidade até criarem o Estado de Israel no século XX, o povo judeu sempre percorreu e ocupou diferentes terras ao redor do mundo. As comunidades judaicas se espalharam em mais de 100 mil países, do México à Inglaterra, do Cazaquistão à África do Sul, de Cuba ao Japão. Com exceção de Israel, o povo judeu tem vivido como minoria nesses diversos países. Como essas pessoas chegaram a lugares tão distantes? Antes de falarmos do Brasil, vamos fazer um panorama geral e falar como os judeus se espalharam pelo mundo. O povo judeu era organizado em 12 tribos. Com o passar do tempo, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino de Judá e o reino de Israel, um no norte e outro no sul. Essa separação tornou os povos hebreus extremamente vulneráveis a ataques de inimigos. A partir daí, se inicia a saga da diáspora judaica. Segundo o professor de literatura judaica e hebraica, Luiz Krauss, a palavra diáspora, que deriva do hebraico, significa dispersão, expulsão ou exílio. Essa é a palavra usada para definir as dispersões do povo judeu pelo mundo. Essas migrações eram quase sempre causadas por expulsões. Essa história de expulsão começa pela destruição do Templo de Salomão, pelo rei Nabucodonosor. Tudo isso aconteceu no século VI, quando os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia. A segunda diáspora aconteceu em 70 d.C., quando o exército romano sitiou e destruiu Jerusalém, levando então os judeus a se espalharem por várias partes do mundo. Daí, eles foram para as regiões da África, Ásia e Europa. Apesar de não possuírem um território, eles eram um povo e pretendiam preservar sua cultura, através da língua, religião e costumes. Na época medieval, na Península Ibérica, hoje sendo Portugal e Espanha, se criou uma das comunidades judaicas mais importantes, a comunidade dos Sefaraditas. Eles foram prósperos e dedicados à ciência, como medicina, matemática e cartografias. Mas no ano de 1492, os reis católicos Isabela Castela e Fernando Aragão fizeram o Decreto de Alhambra, que obrigava os judeus a se converterem ao catolicismo. Entre 60 e 160 mil fugiram para a Turquia, Itália, Grécia e norte da África. Em 1497 veio um decreto ainda mais perverso, onde os que fugiam eram proibidos de levar os seus filhos, o que fez com que muitos deles ficassem e resolvessem se converter ainda assim. E infelizmente, milhares de judeus foram vítimas da Santa Inquisição. Eles se convertiam de forma forçada, mas ainda assim mantinham as suas tradições de maneira escondida, mesmo correndo risco de vida. A condição de refúgio em Portugal era basicamente ter que se tornar um cristão católico. Os convertidos eram então chamados de novos cristãos, ou então marranos. Eles tiveram os seus nomes trocados por nomes de portugueses. Por isso que quando Portugal começou a conquistar um novo mundo, ou seja, Brasil, eles tiveram então seus nomes trocados por nomes portugueses. Por isso que quando Portugal começou a descobrir o novo mundo, ou seja, Brasil e outros países, muitos viram isso como uma oportunidade de fugir da Europa. E o que muita gente não sabe é que a colonização no Brasil estava repleta de imigrantes judeus,
que eram conhecidos como novos cristãos. Alguns historiadores chegam a afirmar que nos primeiros 50 anos de presença portuguesa aqui no Brasil, 3 entre 4 habitantes da colônia eram de origem judaica, conhecidos como cristãos novos. Em 1500, o Brasil é, entre aspas, descoberto por Pedro Álvares Cabral e toda a sua equipe, entre eles o Gaspar da Gama, um grande navegador judeu convertido ao cristianismo. Muitos dos conquistadores do Brasil foram marranos, como por exemplo Fernando de Noronha e Fernão Dias. E ao chegarem no Brasil, se estabelecem principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e várias regiões do Nordeste. Mas mesmo no Brasil, a sua identidade deveria permanecer em segredo, porque existiam alguns agentes da Inquisição no Brasil. Em 1636, fundaram no Brasil a primeira sinagoga das Américas, a Sinagoga Kahal Zul Israel. Eu não sei se é assim que pronuncia. Ocupando um dos casarões da Rua Bom Jesus, em Recife, que antigamente era exatamente conhecida como Rua dos Judeus. Para aprender mais sobre essas histórias dos judeus no Brasil, eu indico a vocês o livro De Recife a Manhattan. Vale muito a pena. No livro você também vai descobrir como os judeus pernambucanos ajudaram a fundar Nova York. É isso mesmo, meus amigos. Nova York poderia ser em Recife. Já pensou? Que calor! O Brasil tem hoje, embora ignore esse fato, a maior colônia de judeus sefaditas do mundo. O Brasil possui milhões de pessoas que são descendentes diretos ou indiretos de judeus. A maior parte possui nomes de cristãos novos, tipicamente os portugueses, que perderam suas tradições ao longo dos séculos. Após saber de tudo isso, você pode me perguntar: Igor, como eu vou saber se sou descendente de um deles? Eu vou falar isso pra você já, mas ó, já deixa o like aqui nesse vídeo e já manda o vídeo pro seu amigo Anderson, é ele mesmo. Manda o vídeo pro Anderson lá, cara. E aí, Anderson, tá aqui no vídeo, né? Vamos lá, vou explicar agora pra vocês. Por isso é muito importante que você tenha um papel e caneta para anotar tudo certinho, ou então anota aí no seu celular. Vamos lá. Lembra que eu falei que a maioria dos judeus tinha os seus sobrenomes mudados para sobrenomes portugueses? Lembra desse fato? Muitos desses sobrenomes remetiam à natureza, como sobrenomes de animais. Então você aí que achou a sua vida toda que era um descendente de português só porque tinha um sobrenome português, na verdade pode até ser um descendente de judeu, que fugindo da morte mudou o sobrenome lá em Portugal. Eu mesmo tenho o sobrenome Rocha e Viana, que são sobrenomes judaico-portugueses. Mas vale a pena lembrar que só ter o sobrenome já não é a garantia, tá? É apenas um indicativo de uma possibilidade. Essa chance pode aumentar se, além do sobrenome, você souber indicar de onde a sua família veio, como a minha família, por exemplo, que é do Nordeste, especificamente de Pernambuco. Então isso já aumenta um pouco as minhas chances. Porém, ainda há um outro indicativo que podem ser também bem importantes: as tradições dentro da família. O nosso país é cheio de tradições, e alguns deles são de origem judaica, chamadas de tradições criptojudaicas, que foi inclusive uma das formas dos judeus preservarem a sua identidade para se proteger. Eu vou agora citar algumas dessas. Pedir bênção aos pais, não comer carne de porco ou frutos do mar, uma cópia do Salmo 91 atrás da porta, já viu isso? Isso era para lembrar o símbolo da mezuzá, que era um costume judeu de colocar atrás da porta. Essa é uma tradição antiga que a gente encontra muito no interior, que é, por exemplo, nunca varrer a casa da sala para fora da casa. Eles tinham esse costume exatamente para que o lixo não passasse na porta, que era onde ficava a mezuzá. Então a família de Julie, por exemplo, ela já ouviu muito isso. Quando estava varrendo a casa, a avó falar: olha, menina, varre a casa de fora para dentro, não de dentro para fora. Cobrir o espelho dia de chuva. Já ouviu essa também? Você talvez não, mas eu que sou velho, já ouvi. Diziam que atraía rato. Fazer rolinho com versículo e enfiar no buraquinho do muro. Esse costume vem direto do Muro das Lamentações. Desvirar o chinelo quando estiver virado para baixo, senão a mãe morre. Já ouviu essa daí? Proibido de apontar para a estrela ou contar a estrela, senão nasce uma verruga no dedo. Para os judeus saber que veio o pôr do sol, eles apontavam no céu a primeira estrela. Como as crianças não sabiam, elas diziam: olha, já deu o pôr do sol, e apontavam para as estrelas. E aí os pais criaram essa invenção, essa história. Menino, não aponta não, senão vai nascer uma verruga no seu dedo. Mas na verdade era para as pessoas não perceberem que eles eram judeus. E daí surgiu a tradição de que se apontar para a estrela, nasce uma verruga no dedo. As pessoas acreditavam que os judeus tinham aversão a porco, e não somente a carne do animal. Isso fez com que muitos judeus construíssem alguns porquinhos e colocassem na sua casa, para que quando a pessoa chegasse e visse que tinha um porquinho ali, pensasse: ah, não é um judeu, porque tem a imagem de um porco ali. Eles aproveitavam que aquele porquinho estava ali, por acaso, e guardavam dinheiro dentro. Daí surgiu o cofrinho do porquinho.
Eu poderia citar outros, mas são inúmeros que o povo nordestino adquiriu dos judeus que passaram por lá. Hoje existe uma maneira segura de você descobrir, é fazer um teste genético. Existem vários sites por aí que fazem, você coleta ali a sua saliva, envia e eles dizem porcentagens de parte do mundo que você provavelmente poderia ter vindo. Então, essa é uma maneira bem segura de fazer isso. Ou reconstruir sua árvore genealógica. Dá um pouco mais de trabalho, mas também ajuda. Independente de você ser ou não descendente do povo de Israel, você faz parte hoje de um povo remanescente e fiel, que é aquele povo que aguarda o retorno de Cristo. Nós ainda estamos em diáspora, dispersos pelo mundo, aguardando um dia finalmente morarmos na nossa terra. Desde o Éden, estamos fora de casa, mas a Nova Jerusalém não será um clube de poucos. O sangue de Cristo não foi só derramado por uma nação ou um povo, mas por uma grande multidão que ninguém pode numerar. Assim diz a Bíblia. E o próprio Jesus diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ele não teria dito. Foi preparar-nos o lugar. E quando ele for e preparar o lugar, voltará mais uma vez e nos levará para ele mesmo, para que onde nós estivermos, ele esteja também. Estou ansioso para esse momento em que nós finalmente estaremos no nosso lar. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo 2 sites que você pode descobrir se de repente o seu sobrenome é de origem judaica ou não. E aí, você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Você realmente gostou demais? Ainda não deu like? Por favor, cara. E você ainda não enviou esse vídeo para os seus amigos? Manda esse vídeo para aquela sua amiga, a Renata. Diz para ela que fui eu que mandei enviar. Oi, Renata. Chegou no vídeo, não é? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para que você receba os vídeos antes das outras pessoas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. O Instagram tá rolando muitos stories massa e tem post com meme, tem reels, tá muito engraçado. E você que não tá seguindo a gente tá perdendo, hein? Aqui na descrição nós temos um link que vai te levar para o nosso grupo no Telegram. O que é que tem nesse grupo? Uma galera muito massa que bate papo, conversa. Todo sábado é uma alegria, o pessoal conversando, a gente manda algumas perguntas para vocês responderem, é bem legal. E de vez em quando a gente manda um conteúdo exclusivo lá, então não perde tempo, entra aqui lá no nosso grupo do Telegram. É isso, meus amigos, que o Senhor te abençoe e tchau!